começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show, uma parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. E hoje o assunto é sério. Nós vamos falar sobre assédio no ambiente de trabalho. Eu vejo muitas publicações nas mídias sociais de pessoas que estão sofrendo assédio e eles não sabem nem por onde começar. E quem vai falar com a gente sobre isso é a Luíse Domingues, que já fez um podcast aqui com a gente sobre bullying no ambiente de trabalho, para você entender bem o que é. Dá uma olhadinha se você não assistiu ainda. E antes de a gente começar, não esqueça de dar aquele like e compartilhe se você tem algum colega que está passando por essa situação de assédio. Luíse, seja muito bem-vinda. Obrigada, Du, obrigada, Jana. A Luíse já é parceiraça aqui da gente, né? Que bom. Luíse, pra gente começar, o que é o assédio, né? Qual que é a diferença do assédio pro assédio sexual, né? Porque tem o assédio moral, o assédio sexual, né? Pra gente começar a entender as diferenças aí para tomar as ações corretas. Em relação ao assédio moral aqui na Irlanda, né, e o assédio sexual, eles são totalmente cobertos pelas leis irlandesas, o que é diferente um pouco do bullying. O bullying não tem muitos grounds, assim, não tem uma lei específica para o bullying. Não é bem estruturado, né? Não é bem estruturado, tá. Isso. E pro assédio moral, eu até trouxe aqui minhas notinhas, porque são 9 grounds que a gente chama aqui na Irlanda, né, que são os grounds que a gente pode se basear no assédio, que seria o assédio em relação ao gênero, ao estado civil, à família, o que é muito interessante, né, nos dias de hoje, ainda ter essa relação de família, se você é solteiro, se você não é, se você tem pai, se você tem mãe. A idade, orientação sexual, religião, deficiência, raça e estados de saúde também, por exemplo, de HPV ou alguma situação de saúde que você tenha e que você seja assediado por isso no trabalho, que tem alguma diferenciação no tratamento em relação a isso no trabalho. E o assédio sexual é aquele que é até mais fácil da gente identificar, né? Porque ele é bem claro no sentido do olhar. Geralmente é o homem contra a mulher, vamos dizer, né? 80% dos casos é o homem contra a mulher. E é um pouco mais fácil de identificar no sentido da mulher ser um pouco mais sensível, a gente percebe, né? É uma coisa que a gente meio que percebe. É um toque, é um olhar, se você fizer isso, eu te dou aquilo. É um pouco mais fácil de identificar. Tanto é que 60% dos casos de assédio sexual, eles são mais identificados pela própria vítima, né? Então, assim, eu sei que foi um assédio sexual. Mas o assédio moral não é muito bem identificado, né? A gente lida com ele, a gente vive com ele como se fosse uma coisa muito normal. Né? A comunidade brasileira aqui, para quem está na Irlanda, é uma comunidade, para quem não está na Irlanda, de 80 mil brasileiros aqui. E a grande parte dos trabalhadores brasileiros aqui que eu converso, que eu conheço, sempre escutam a piadinha de que o brasileiro rouba, de que o brasileiro é espertinho. Tem muitas piadas acontecendo nas cozinhas, no Deliveroo, nas pessoas que fazem entrega, de que o brasileiro é isso e aquilo. E isso é um assédio. É um assédio realmente em relação à raça, né? Que a gente não pode aceitar e que a gente não pode rir dessas brincadeiras. E é engraçado que, assim, né, quando eu comecei a estudar um pouco, né, para me preparar aqui para o podcast, existem várias pesquisas aqui na Irlanda, né, o número, é claro, a amostragem ela é um pouco pequena, e o que me impressiona é que poucas pessoas denunciam, né, o número é muito baixo. Muito baixo. E talvez, assim, por que essas pessoas não denunciam? Será que elas não sabem o caminho, né? Tem várias razões, né? Mas eu acho que o mais importante desse podcast é orientar as pessoas. Eu percebi a situação de assédio, né? Seja ele por qual for. Qual que é o caminho que se deve seguir? O que eu devo fazer? Qual que é o primeiro passo? Primeiro, para a gente tentar acertar as coisas, tanto com o assédio moral quanto o sexual, o caminho é o mesmo, tá? Então eu não vou ficar dividindo aqui nas respostas em relação aos dois, porque é o mesmo caminho. O primeiro caminho é sempre fazer com que aquela situação que não foi registrada por uma câmera ou não foi registrada por um papel ou por um e-mail, que seja registrado. Se você estava no trabalho, você não gostou da situação, você registra aquela situação no e-mail de uma forma profissional. A gente até falou sobre isso na sessão passada, que escrever de uma forma de uma evidência não violenta, né? De você escrever profissionalmente o que você sentiu, e fazer com que aquilo fique registrado. A partir do momento que aquela pessoa recebe aquela mensagem, isso é visto como acknowledged, ou reconhecido, né?
Se no futuro... Eu falo pro próprio Pra assediador. própria pessoa. Olha, Isso. eu não gostei desse posicionamento. Isso. Sem medo. Sem medo nenhum. Mas sendo mais, né, educado, né? Não falar De uma forma... polite, né? Isso, um pouco... Como diremos. Isso. E até aquele... Nós tivemos um episódio de comunicação não violenta. Isso. Como não? Assista o episódio falar. também. Se você quer Sim. saber denunciar, assista o episódio, hein? Sim, Tá vendo que a gente tá trazendo tudo aqui? Olha, não tem como você não dá pra falar que denunciar. não tem informação, né? Exatamente. Exatamente. Até voltando um pouquinho antes que você comentou, né? Que as pessoas não falam, que as pessoas têm medo. Gente, desde 2009 até hoje, somente 12 casos foram registrados no Workplace Relations. O quê? 12 casos. Desses 12 casos, são 4 instâncias, vamos dizer, né? Primeiro você faz o que você tem que fazer no trabalho, como vou passar para essa resposta. O que você faz? Depois, não deu certo, você vai para os órgãos do governo, que aqui é o Workplace Relations. 12 casos foram até essa instância. Desses 12 casos, o que aconteceria seria, o mediador, ele vem, né, vamos dizer, o Edu aqui entre a gente, você é a empresa, eu sou o empregador, ele faz a mediação, ele vem com o resultado. Esse resultado pode ser que o Edu fale assim, vai para a corte agora, porque não pode ser resolvido aqui, foi uma coisa muito séria, a corte tem que resolver. Uhum. Desses 12 casos, nenhum foi para a corte. Então, assim, não teve como ser resolvido, porque a maioria, 80% dos casos, o resultado do mediador foi, eu não tinha enough evidence, eu não tinha, a pessoa não agiu da forma que deveria ter agido durante o momento no trabalho. Então, não evidenciou aquilo. Então, como é que você vai levar para alguém para reclamar se você não tem provas? Né? Entendi. Então, é um dado alarmante. Sim. E é engraçado porque quando a gente olha as pesquisas, assim, é um número muito grande de pessoas que falam que em algum momento sofreram algum assédio e que esse assédio foi constante. E aí, quando você me traz que somente 12... Isso é muito grave. Isso é muito grave. Muito. Né? É uma questão de se criar uma cultura de falar, não, assédio é ruim, não deve acontecer, né? Exato. Vamos lá para os passos, então. Vamos. Eu comunico o assediador. Isso. Ei, não gostei, né, do seu posicionamento. Vamos supor, se eu falar para um colega de trabalho também, eu consigo usar isso também como uma evidência ou tem que ser primeiro... Se a pessoa aceitar de ser witness, de ser a sua witness ali, né? Obviamente, você pode falar. A empresa, gente, ela vai falar para você, não fala, você tem que manter esse sigilo, sabe? Vai estar em todos os documentos que você tem que manter esse sigilo, mas é a sua vida. Então, se você precisa de ter um apoio de uma pessoa para te orientar, né? Porque pode ser que você, de repente, esteja até, não sei, né? E aí você traz para a pessoa e a maior parte das vezes o que acontece quando você traz para outra pessoa, ela também está passando pela mesma coisa, né? Então o que acontece agora? Agora você tem um grupo de pessoas que podem ir resolver isso com você em vez de você resolver sozinho. Então é isso, você vai primeiro para a pessoa, ou para a pessoa que fez o assediador. Ou assediadora, né? Não vamos... Tem mulheres 80% dos casos são de mulher para mulher. Então, assediadora, acho que... Assediadora também. Infelizmente. E um ponto muito importante é você dar um tempo, né? Porque a gente não pode querer que a pessoa, né? Que as coisas se resolvam tão rápido. Dá um tempo, umas 2, 3 semanas, para ver se teve algum tipo de mudança. Ideal é que não coloque uma ameaça, né? Que se você não melhorar, eu vou procurar os meus direitos, nada Jamais, desse tipo. Tá. No momento ali, não. No momento... Oi, não gostei do jeito que você falou comigo. Eu gostaria que você falasse de outra maneira. Como que eu posso também fazer para te ajudar? Isso. Comunicação não violenta. Exato. No caso que eu tive, né? Passando assim, sem citar nomes, mas eu tive um problema muito sério com o meu gerente no passado, que ele não tinha uma comunicação muito clara com ninguém do time, assim. Era uma reclamação em geral. E eu fui até ele e falei para ele, olha, eu tenho um pouco de dificuldade em relação ao que você quer da gente, porque todos os trabalhos que você passa pra gente, você fala pra mim, fala pra Janaína separado, e fala pro Edu separado, e a gente tem um pouco de dificuldade de entender. O que você acha se a gente fizer um tracker, ou se a gente fizer algum, né, a gente passa uma sugestão. Isso me ajudaria, acredito que ajudaria vocês, a você também e tal. E a gente tem que passar uma sugestão no momento que a gente faz uma reclamação, né? Para ver se
se ajuda de alguma forma. E aí, no segundo ponto, você falou com a pessoa, esperou. No segundo ponto, não deu certo. O ideal é que a gente veja dentro da empresa. Para você ter uma empresa na Irlanda, você tem que ser muito certinha, vamos dizer assim, com os regulamentos internos. Assim. Você tem que oferecer para o funcionário o que é harassment, o que é bullying, documentos que informam ao funcionário como fazer o tipo de as reclamações, o que acontece. Então, você vai ter esses documentos. Entende como é que é a política na empresa. Geralmente, você ir o skip level, ir para o gerente do gerente. Não tenha medo, vá. Vá porque você está fazendo a coisa certa. Leva a dificuldade, faz um follow-up by e-mail, porque com certeza a pessoa não vai fazer um follow-up com você. Tem que ter evidência. Isso, fazer aquela evidência não violenta, novamente. E você espera, dá mais um tempo, espera. E provavelmente não vai acontecer nada. Infelizmente. Geralmente o que eu acompanho assim da galera que comenta que sofreu algum assédio, tentou levar para o superior, né, do assediador e não funcionou. Inclusive o RH também não funcionou, que seria o próximo passo. Sim. Do próximo passo do RH é que aí já começa a complicar um pouquinho mais, porque são duas opções que a gente pode tomar. Uma que é informal, que é o grievance informal, que seria você só falar para o RH, para a pessoa do RH, falar a situação e falar assim, olha, mas eu não quero que nada seja feito em relação a isso, mas eu quero só trazer a sua atenção, caso isso tenha sido já reclamado por outros profissionais também, né? Só para deixar vocês cientes de que isso está acontecendo. E o formal, que seria o grievance mesmo, de você fazer um documento com evidência e ter mediadores, enfim. Nessa fase que você vai decidir, o que eu sugiro é que você vá pelo lado informal para o RH e peça que seja uma grievance, informal grievance, e leve da forma que você achar melhor. Falar todas as evidências, tentar pegar screenshots, compartilhar tudo que você puder em relação à situação. Depois disso, dependendo da empresa, né, que eu trabalhei antes, um tempinho atrás, eles têm um outro time, que seria o time de ética, que você pode levar o time de ética, que eu fiz isso também não deu em nada. Só vai começar a dar algum tipo de resultado quando mais de uma pessoa reclama da mesma situação. E o que, infelizmente, não acontece porque a gente tem medo. Sim. Né? Então, assim, quanto mais pessoas estiverem passando pelo mesmo problema e juntos forem até o RH diretamente, fazendo uma formal grievance, aí com certeza a gente vai ter mais opção, mais chance de ser ouvidos. Eu sei que na Irlanda eles abrem, por exemplo, um processo de investigação, né? A pessoa ela fica sob investigação, mas ela fica ciente de que ela está sendo investigada por esse comportamento. Sim. Também. Então, ela sabe. Então, muitas vezes a pessoa pode até melhorar em decorrência disso, né? Sim. Esperamos deveria. Que sim. Pelo menos deveria, né? E eu acredito que às vezes as pessoas acabam não denunciando também, porque tem empresas que às vezes não tem nenhum RH mais formal, né? Ou esse RH às vezes é até terceirizado, né? O que acontece nessa situação, né? Eu não tenho um RH, não tenho com quem falar. Qual que seria a próxima instância, né? Eu cheguei no nível máximo, que é o gerente do meu gerente. Né? Qual que é a próxima situação se eu não tenho um RH ou o RH não tomou nenhuma atitude mais, assim, mais adequada, digamos assim? É o Workplace Relations mesmo. Aqui você tem um formulário dentro do site, eu vou deixar com o Edu e o link direitinho. Tem um formulário que você faz... Né, a petição direitinho ali, e eles vão entrar em contato com você, vão marcar demora um pouquinho, tipo uns 3, 4 meses, e aí eles vão entrar em contato com você para marcar essa ligação, ou essa reunião entre o representante da empresa, que pode ser o dono, qualquer pessoa, e o mediador, ouvir os dois lados, como a pessoa está numa situação neutra ali, né? E caso essa situação, o mediador veja que realmente é um assédio sexual claro, que existam evidências, ele vai fazer uma apelação para que vá para a corte. Só que, como eu disse no começo, não acontece isso, porque as pessoas têm medo e as pessoas não coletam dados, informações e evidências. Então, essa é a maior petição que eu faço aqui para vocês que estão assistindo isso. Seja no Brasil, seja aqui,
Não tenham medo de procurar pelos seus direitos. Ninguém vai te prender. E se você perder o emprego, eles vão ter que te pagar por isso, né? Porque não pode ter um unfair dismissal. Pelo menos aqui na Irlanda não pode. Então, assim, se tiver algum tipo de dismissal feito depois por uma retaliação, aí você está até melhor, vamos dizer, numa situação, porque é mais fácil de provar, né? É bem difícil. Eu imagino porque, assim, o que acontece muitas vezes, principalmente para quem é estrangeiro e passa por assédio, né? Sempre pensa, não vai dar em nada se eu denunciar, né? Mas imagina quantas pessoas deixaram de denunciar nesse não vai dar em nada e foi passando, e mais pessoas foram sofrendo assédio, ou até mesmo, sou estrangeiro, não vai dar em nada, eu vou pedir demissão e procurar outra coisa. Né? Tem outras situações também, algumas pesquisas indicam que é a vergonha, né? Dependendo do que foi, se foi um assédio sexual principalmente, mas até mesmo o assédio moral, porque quantas vezes a gente não sentiu vergonha do nosso inglês, né? Meu inglês não é perfeito, alguém zoou, né? Eu tenho certeza. Eu já tenho colegas que eu já fui zoada também, né? Já tiraram sarro de uma palavra que eu falei errado em inglês, né? E aí teve um colega que ele tinha o hábito de tirar sarro da gente na frente de outras pessoas, na frente de outros irlandeses, e todo mundo ria. E aí eu chamei ele de cantinho e falei, olha, nós estamos aqui num processo de aprendizagem. Nós estamos aprendendo inglês. E quando você veio pra cá, você também não sabia inglês. Então eu tô aprendendo todo dia. Eu não me importo de você me corrigir, mas, por favor, não faça mais essas brincadeiras porque me chateia, porque não é legal, né? A gente tem o nosso sotaque, a gente tem o nosso jeito de falar, a gente tem o nosso jeito de se expressar. Algumas palavras em português, quando a gente tenta usar, né, alguma coisa tentando transformar em inglês, tem um significado completamente diferente. Né? E é um processo de aprendizagem, então não tem que ter vergonha, né? É muito importante orgulho, que você... né? Exatamente. Aprender inglês é muito difícil, principalmente na fase adulta, né? Então a gente tem que se orgulhar, e muitos irlandeses acham incrível isso, que a gente tem a coragem de vir pra cá e aprender uma nova língua. Né? E a partir desse momento que eu falei com ele, ele falou, nossa, me desculpa, eu não achei que isso fosse ruim, porque eu achei que fosse só uma brincadeira. E nunca mais ele fez brincadeira com relação ao nosso inglês. Então, talvez a pessoa ela esteja cometendo um assédio que ela não está nem percebendo, que ela acha que é só uma brincadeira, né? Por isso que é importante você falar para a pessoa. Por isso que esse é o ponto mais importante, de você levar a atenção da pessoa e dar aquele tempo. Porque se ela continuar fazendo, é porque realmente é um assediador, né? E aquilo vai continuar. Conforme você foi falando a história aí, eu tenho aqui 4 pontos que a Law Society of Ireland, eles rodaram uma pesquisa bem intensa em relação a bullying, harassment. Eu sei que o bullying e harassment ele é bem parecido, né? Mas é sempre tudo, eles sempre juntam, por mais que seja diferente, eles sempre juntam o bullying e o harassment nos estudos, né? E os 4 motivos pelos quais as pessoas não fazem reclamação medo de consequência, medo de que nada seja feito, medo de não ser acreditado ou de ser julgado pelos outros e pressão para permanecer em silêncio. Isso aqui, para mim, acho que é pior, né? Imagina, você ter aquela pressão, foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui pro skip level, pro gerente do gerente, ele falou para mim que eu estava sendo emotional, né? E aí você sofreu mais um assédio, porque daí essa questão emocional é muito associada à mulher, né? Exatamente. E latina, né? Porque também foi a piada que rolou, né? A brasileira é acostumada com novela, né? Teve umas piadinhas assim. Ele não respeitou também, né? O teu momento de dor ali. Exato. Né? Como que alguém pode falar assim, você é muito emotional? Tipo assim, você não sabe, cara, o que a pessoa tá passando. Exato. Quem é você pra falar o que eu sinto? Exato. Terrível. E assim... No momento eu tava realmente chorando, falando isso pra ele, né? E você tem que parar. Tudo você leva pro lado emocional, né? Então, assim, isso. É muito frustrante, né? E a gente sabe das histórias. Então, a gente acaba ficando com medo também. Não quer, deixa pra lá. E, gente, é por isso que o bullying e o harassment e todas essas complicações ainda existem. Não é por falta de lei, não é por falta de política interna. É por falta de reclamações mesmo. Imagina se você está sentado... Imagina assim, você está sentado na beira do mar ali. E você está na areia. E você vê algumas crianças brincando com a aguinha ali, você sabe que não vai dar em nada. Você vai continuar sentadinho ali, o pessoal mexendo na água, nada vai acontecer com você.
Mas se você começa a ver que tem um monte de criança vindo junto e aquelas ondas estão começando a aumentar e aquela confusão na tua frente, o que você faz? Você começa a sair dali. Você vai saindo e vai indo lá para longe da água. É a mesma coisa que uma empresa vai começar a fazer. Se existe essa situação acontecendo aqui, eles sabem que não dá em nada. O advogado falou isso para mim, não vai dar em nada se a gente levar para a corte. Então é melhor você aceitar o que eles estão oferecendo do que você ter que levar isso para a corte. E eu levei mais ou menos uns 5 meses para decidir não ir para a corte, porque a minha mental health, a minha saúde mental estava sendo extremamente afetada. A minha família estava sendo afetada, né? E eu acabei decidindo fazer esse acordo. E é o que acontece com todo mundo, sabe? Também não ia fazer muita diferença indo para a corte ou não, né? Mas eu acredito que eu consegui levar até a última instância que me foi cabida naquele momento e para mim funcionou. Então, aquelas ondinhas que hoje existem, que são pequenas, não assustam as empresas. Então, se você tem um problema, você tem que falar, porque o seu amigo vai começar a falar, as pessoas dos outros departamentos vão também começar a falar. E agora, gente, uma coisa que eu vou pedir, não adianta fazer hashtag, sabe? Não adianta ir para social media e falar o que você está fazendo. Isso não vai ajudar muito. Na verdade, vai até assustar um pouco as empresas, né? Exato. E elas vão falar assim, olha, nossa, estão falando muito da gente, vão tentar cobrir ainda mais. Qualquer tipo de situação que esteja acontecendo já dentro do RH, aí sim que elas vão tentar cobrir, né? Olha, tem gente falando da gente, vão cobrir. Então, assim, não adianta. O que adianta é você, no dia a dia ali, mandar os e-mails, fazer a sua parte de fazer reclamações profissionalmente e continuar até que você veja algum tipo de mudança. E até no site do Citizens Information tá ali que o empregador ele é responsável, né? Então ele inclusive tem que pagar alguma compensação financeira, né? Se isso for identificado. Então é importante que vocês, né, que estão passando por isso, se informem. Tem muita informação, né? Em sites oficiais, né? Principalmente, né? Busquem sites oficiais. E é engraçado que também a gente fala da relação de trabalho, a gente só fala do colega de trabalho, do chefe. Mas isso também pode vir de externos, né? De parceiros da empresa, de fornecedores também. Isso, se você sofre um assédio de um fornecedor da empresa, por exemplo, também é passível de investigação. Exatamente. Né? Exatamente. Não se limite, não acho que é só o seu empregador que vai fazer isso com você. Empregador, empregado e clientes. Exatamente. Existe também uma estatística que diz que 2 milhões de pessoas no mundo morrem por causa disso. Elas literalmente morrem por causa disso, por ansiedade, que 60% dos casos. 6% dos casos as pessoas começam a ter pensamento suicida. Então, é uma coisa muito séria e a única forma que a gente tem de resolver isso é abrir a boca e realmente falar sobre isso. De levar mesmo a atenção da pessoa, como a gente disse, do skip level, fazer a sua parte, de fazer uma comunicação não violenta nessa sua jornada, né? E não se preocupa se vai ter resultado imediato ou não. Não se preocupa de tentar ir lá ver o que aconteceu. Porque conforme você for fazendo, e a Jana for fazendo, o Edu for fazendo, eu fazendo, essa onda que a gente estava falando, né, ela vai começar a se movimentar de uma forma que as empresas automaticamente vão se movimentar para fora, como eu disse. Elas vão começar a agir de uma forma diferente. Isso vai demorar, vai levar tempo, né? Mas a gente tem que começar agora. Porque pessoas realmente estão morrendo por isso. Né? Rapaz, se todo mundo fosse fazer na empresa que você trabalhava... Bem, eu posso dizer a mesma coisa. Eu posso falar, tá? Com propriedade. Rapidão aqui, ó. A gente tem 5 minutinhos pra finalizar. Tá? Sim. E lembrando, assim, essa questão de assédio, né? Assédio moral, assédio sexual, depois do movimento Me Too, né? Em 2017. Sim. Teve muitas pesquisas, né? As pessoas estão mais propensas a começarem a denunciar, mas ainda assim não é o suficiente, né? Ainda não mostra a realidade do que realmente acontece nas empresas e isso é gravíssimo, é muito sério. Exato, né? Exato. Luiz, infelizmente, né, como sempre, né, esse tema, ele dá o que falar, né? Nós temos aqui Com não certeza. só alguém que foi uma vítima, né, que pode falar do lado da vítima, mas alguém que também passou por todo o processo e conhece esse processo, né?
qual que é a dica final? Eu já até sei o que você vai falar, mas vamos lá. Vamos reforçar o que a gente sempre fala. Gente, não tenha medo mesmo. Pensa assim que, como eu disse, não vai ser agora, não vai ser de uma hora para outra que você vai ver mudança. Mas que você vai começar um movimento, que você vai ser parte de um movimento que você não está vendo as outras pessoas fazendo. E não tem que ver, porque realmente é uma coisa privada. Você não precisa para social media para ver as coisas acontecendo. Você não vai ver isso. Você vai fazer a tua parte, literalmente, assim, sabe? Então, e com o tempo as coisas vão começar a mudar, eu acredito, sabe? Eu tenho essa... Não perco a esperança. Já está mudando, né? As pessoas, elas estão mais propensas a falar, né? Enfim, e eu acho que a internet tem ajudado isso porque, por exemplo, tem aqueles sites, né? Por exemplo, Glassdoor, onde as pessoas comentam, né, da empresa. E aí começa a ir ficando feio que ninguém quer trabalhar para aquela empresa, né? Exato. Esse site só não é melhor porque ele não é gratuito. Ele deveria ser gratuito para todo mundo ter acesso a tudo. Porque, cara, se ele fosse gratuito, eu acho que ia ter tanta coisa assim das empresas. Mesmo. Com certeza. O Glass aí não tá tão... tá meio embaçado, né? Porque você só pode ver até um tanto ali. Você não consegue ver todo, né? Os contras você não consegue ver o todo. É uma plataforma muito boa mesmo, né? Sim. Exato. E agora, como uma notícia assim, que eu posso compartilhar aqui, a gente está montando uma associação de profissionais brasileiros na Irlanda, com apoio da embaixada. Legal. E para esse ano, a gente está chegando com força total. E a gente vai tentar fazer essa coleção de coletar essas informações também em relação a bullying, harassment. Olha que legal. Bom, a embaixada está fazendo um trabalho muito incrível, trazendo dados da comunidade brasileira, né? A gente já teve a pesquisa de empreendedorismo, né? Que mostrou, assim, quão fantástica a comunidade brasileira é em termos de empreendedorismo. Tá a pesquisa que deve estar para sair da comunidade brasileira de um modo geral, né? Que eu acredito que muitos já responderam, né? Sim, respondi. E respondeu também. Respondi, Edu, você respondeu? Respondeu e compartilhou. É isso aí. A maioria das pessoas que eu conheço participaram dessa pesquisa, então a gente vai ter um dado mais apurado dessa comunidade. E mais isso é incrível. A gente quem quiser começa participar, a entender melhor. pode entrar em contato que a gente está precisando de voluntário. Olha que maravilha. Vamos fazer a campanha. Eu me voluntario pra gente fazer uma campanha quando vocês começarem pra divulgar. Olha, que bom. Obrigada. Vamos. Legal. Eu sempre convido vocês para serem voluntários aqui no Grupo Mulheres do Brasil. Mas, né, se você não é mulher e quer se voluntariar em algo, aí, ó, tá aí o convite da Luísa, né? Com certeza. Ou se você não quer se envolver também com o Grupo Mulheres do Brasil, se você é mulher, aí, ó, fica aí o convite. Fica aí o convite, com certeza. E essa que vai ser a ideia de centralizar as informações, as reclamações, e formar demandas para o governo através da embaixada. Exatamente, porque a gente só pode saber o que está acontecendo e tomar decisões baseadas em dados. Exato. E dados esses que nós não temos. De 80 mil brasileiros, nós não temos essas informações, né? Agora que estão começando a entender o quanto a comunidade brasileira é forte, né? Somos muito fortes e resilientes, realmente, com certeza. E a gente pode começar a fazer diferença através da nossa sociedade aqui, nosso povo aqui, fazendo a reclamação, fazendo grupos de apoio e o que tiver que ser para fazer e formar um modelo para as outras comunidades aqui também, né? Exatamente. A gente é muito bem visto, viu, por outros. Eu tenho colegas mexicanos, quando eu falo, eu participo de voluntário. Poxa, a gente não tem isso. E eu acho super legal o que a gente tenta fazer aqui, né? Muito legal. Que bom. Luísa, muito obrigada novamente. Ela estará de volta aqui na semana que vem. A gente falou de bullying, falou de assédio, mas e como ser feliz no ambiente de trabalho? Não perca o episódio da próxima semana, que a Luísa vai dar dicas valiosíssimas. Nós terminamos por aqui. Edu, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, hein? Obrigada, Edu. Eu sou a Janaína, voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. Vem ser voluntária com a gente e nos vemos numa próxima. Um abraço e até mais.